Pagar o licenciamento anual do veículo sem precisar pagar o IPVA, sem precisar pagar multas vencidas, é o sonho de muita gente, mas só quem faz isso são os proprietários do estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o licenciamento é pago sem necessidade de pagar IPVA, mas isso vai acabar. A decisão do STF acaba com essa possibilidade. Vamos falar nesse vídeo sobre isso. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Caso você queira estar sempre bem informado sobre o trânsito brasileiro e ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever. E caso você já goste do conteúdo aqui do canal, mas ainda não me seguir lá no Instagram, vai lá, me segue lá, @Manual do Trânsito. Bem, estamos falando da ação direta de inconstitucionalidade de número 6597. Foi protocolada essa ação lá em 2020 pela PGR, né, Procuradoria-Geral da República, em nome do senhor Augusto Aras, e no último dia 17 de abril, o STF, através do voto do ministro relator Gilmar Mendes, considerou as leis estaduais do Rio de Janeiro inconstitucionais. Fica comigo até o final desse vídeo, porque, apesar da inconstitucionalidade, existe uma possibilidade de essa previsão, licenciar sem pagar o IPVA, ser uma realidade para todo o Brasil. Eu vou explicar como. Mas antes eu quero que você veja o voto do relator ministro Gilmar Mendes, os seus argumentos para essa questão, e depois eu volto dizendo como é que isso pode ser revertido, apesar de ser uma decisão do STF. Olha só. Bom, aqui é justamente o senhor ministro Gilmar Mendes, que foi o relator. Ele coloca em debate, na presente ação direta de inconstitucionalidade, as leis estaduais 8269 de 2018, 8426 de 2019. E nós vamos ver aqui, eu marquei a página 6, para mostrar o seguinte. E o que é que essa legislação diz? O licenciamento anual poderá ser realizado através do sítio eletrônico do órgão de trânsito. Parágrafo 1º, o licenciamento anual compreende o recolhimento do documento único do Detran de arrecadação, do UDA referente ao licenciamento anual, taxa de emissão do CRLV e do seguro obrigatório de DPVAT, que não existe mais. Aí, aqui é onde estão as questões da lei estadual. Consoante a lei tal, a inadimplência do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, ou seja, inadimplência que não pagou, não poderá ser usada pelo Poder Executivo como motivo impeditivo para que os proprietários dos veículos possam, junto ao realizar o licenciamento de que trata o caput do artigo 2º da presente lei. Continua, a multa de trânsito não poderá ser usada pelo Poder Executivo como motivo impeditivo para que os proprietários dos veículos possam, junto ao Detran, realizar o licenciamento. E aí, existem outras questões, mas eu só vou me ater a esse ponto específico para ver aqui. Declarar inconstitucional dispositivo estadual por legislar sobre trânsito de forma dissonante ao Código de Trânsito Brasileiro não somente é possível a partir da interpretação do texto constitucional e do cotejo entre as normas federal e estadual, mas é igualmente possível à luz da jurisprudência dessa corte a este respeito, e ele traz um exemplo do estado do Rio Grande do Sul. E aí, no final, ele traz, por todo o exposto, conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das leis 8269, 8426, ambas do Estado do Rio de Janeiro e, por arrastamento, do decreto 46549 do governador do Estado do Rio de Janeiro e da portaria 5533 do presidente do Detran do Rio de Janeiro, como voto ministro Gilmar Mendes. Esse voto do ministro Gilmar Mendes foi colocado para apreciação em plenário virtual e todos os ministros votaram favoráveis a este voto, né? Só não votou o então ministro Ricardo Lewandowski, porque ele já tinha se aposentado, já saído, mas todos os outros ministros, ou seja, Gilmar mais 9 ministros, votaram pela inconstitucionalidade dessa lei. Agora, mesmo sendo a decisão do STF, é possível que isso
se torne uma realidade no nosso país? Bom, a resposta é sim. Vocês viram que a inconstitucionalidade é porque o Estado ele entrou numa contradição, digamos assim, com a legislação federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Mas eu vou te mostrar aqui pelo menos duas desses projetos de lei que tentam desvincular o IPVA ao licenciamento anual. Nós temos aqui o PL 40 de 2020, que é do então deputado Alexandre Frota, que mudaria a redação do Código de Trânsito Brasileiro, colocando o parágrafo 2º do artigo 131, dizendo o seguinte: ó, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos à taxa de licenciamento. Então já seria suficiente, ou seja, não teria que pagar multa e também o IPVA. E temos o projeto de lei 2287, deixa eu ver aqui qual é o parlamentar, deputado João Bacelar, que traz o seguinte: esse mesmo artigo 131, o parágrafo 2º, seria alterado para o seguinte: ó, o veículo será considerado licenciado, estando quitada a taxa de licenciamento, independente do pagamento dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo. Ambos os projetos estão apensados, ou seja, está sendo discutido no Congresso Nacional e ambos foram colocados na mesma discussão, ou seja, qualquer discussão que for feita em relação a isso, ambos os projetos vão ser analisados. Então, se altera-se o Código de Trânsito Brasileiro para que desvincule-se qualquer outra despesa, tributo, imposto que não da taxa de licenciamento, aí sim poderia ser uma realidade. A inconstitucionalidade só ocorreu porque o Código de Trânsito diz que ele tem que estar quitado de todos os débitos e a lei do Estado do Rio de Janeiro é que cria uma regra diferente da lei federal, por isso foi considerado inconstitucional. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.